Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente do habitual e que traz muitas dúvidas. E para abordar sobre esse assunto, trouxemos uma pessoa com muita propriedade para falar sobre isso. Olá, Cássio. Como você está? Olá, estou bem. Finalmente trouxemos você aqui. Sem muito suspense, conte-nos sobre esse assunto. Quantidade de movimento em impulso, já ouviram falar? Sim, um dos assuntos que eu mais tive facilidade para aprender, mas na hora dos cálculos eu sempre me perdia. Também tive essa dificuldade no começo, mas com o tempo fui aprendendo. Então, o que exatamente é quantidade de movimento e impulso? Impulso e quantidade de movimento são físicas que relacionam força, velocidade, massa. São úteis no estudo e no movimento dos corpos. Ela é utilizada no estudo da dinâmica e da colisão, não é isso? Ela é utilizada. Existe uma diferença entre a quantidade de movimento e impulso? Sim, o impulso é a medida de variação da quantidade de movimento. Já a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que quando é aplicada a um impulso sobre o corpo, sua quantidade de movimento muda. Então, o impulso que é aplicado depende do tempo de contato entre os corpos? Sim, quanto maior o tempo, maior o impulso fornecido e maior é a variação da quantidade de movimento. E quem foi o criador dessas grandezas físicas? O criador foi Isaac Newton. E como eu posso calcular a variação de quantidade de movimento? Pode ser calculada multiplicando a massa do corpo por sua velocidade. E para o impulso? O impulso pode ser calculado por um meio do produto da força média aplicada sobre um corpo pelo intervalo do tempo de aplicação dessa força. Onde o impulso ele pode ser utilizado? Pode ser usada para estudar as formas de colisões sofridas por corpos sujeitos à ação de força variada, como, por exemplo, a raquete usada no tênis, que transfere um movimento para a bola por meio da aplicação de impulso. E onde a quantidade de movimento pode ser utilizada? Para os estudos das colisões elásticas. Realmente, esse assunto é um assunto que traz muitas dúvidas. Verdade, Vitória. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua participação, Cássio. Até mais!